nós vamos começar então mais um seminário com 3 aulas, e o tema desse nosso seminário nós vamos falar sobre a chegada em massa de almas extraterrestres entre nós. Nós vamos tentar entender o significado disso, né, para que nós possamos então entender esse momento planetário especial do nosso planeta. Olha, o nosso planeta nunca passou por uma situação semelhante como essa, né, nesta fase do projeto Terra. Não vamos pensar em Atlântida. Tá? Atlântida são coisas diferentes. Mas eu quero que vocês vão raciocinar comigo, então. Hoje nós vamos estudar aqui uma linha do tempo, né, do projeto Terra. Então, vamos pegar bem grande a luz aqui, ó. Acompanhe comigo. Vamos imaginar que aqui é hoje, né, 2020, né? Vamos imaginar aqui 2000, tá? O ano 2000. Vamos imaginar aqui, né, para efeito de conversa, não está em escala isso aqui não, tá? Só para vocês entenderem. Tá? Aqui nós vamos colocar 1900. Tá? Ok? E aqui nós vamos colocar o ano 0. Vamos colocar no meio aqui o ano 1000. Tá? Vamos colocar para cá 3000 AC. Antes, porque esse aqui é o nosso calendário cristão. Vamos colocar, né, um outro período aqui, que eu vou chamar de 8000 AC. Ok? Vou colocar um período aqui, 10.000 anos AC. Vocês que estão assistindo o History Channel, vocês veem que eles estão encontrando muitas cidades, construções antigas, tecnologias avançadas, né? E você sabe que a gente não consegue fazer datação de rocha por carbono 14. Então, vocês nunca acreditem na data que eles dão das construções, tá? Eles falam 3.000 anos, nada, é 10.000 anos antes de Cristo. As coisas estão tudo nesse período aqui, ó, e anterior aqui. Então, aí nós vamos ter 15.000 anos a ser, e nós vamos ter 20.000 anos a ser. Ok? Muito bem. Neste período aqui, até aqui, desculpa, fiz errado. Esse período aqui é crucial e esse período aqui é crucial, tá? Muito bem. Então, daqui para cá, neste ponto aqui, nós temos o colapso e a catástrofe, o dilúvio universal, né, e o afundamento da Atlântida. Então aqui, Atlântida, o final do ciclo Atlântida. Tá? Aqui existiu guerras com armas atômicas, tá? Com armas sofisticadíssimas. Tem uma cidade, um lugar que eles estão estudando agora, que foi destruída por uma arma nuclear. Tá? Brahmana, como é que ele chamava a mesma arma? Bravasta. Bravasta. Os indianos têm que era uma arma que destruía cidades inteiras, fazia cair o cabelo das pessoas. Então, é uma arma radioativa, é uma bomba atômica na época. Que eles descrevem os efeitos da Brahmastra. Olha só que louco. Naves voadoras que lançavam as Brahmastras. E tudo que vocês vão ver de mistérios, de construções antigas, de Pumapunku, lá na Bolívia, Pumapunku, você vai ver as rochas, tá? E ela foi destruída com uma explosão. Tá? Você vai ver que tem caco para tudo quanto é lado, que ali houve uma explosão. Tá? É muito legal todas essas teorias, essas construções. E ninguém explica. Né? A nossa arqueologia não explica nada. Eles não sabem de nada. Bom, então, nós não vamos discutir neste seminário de hoje esse período anterior aqui, tá? Ok? Eu quero que vocês entendam que todas as almas, todos os espíritos que encarnou neste período aqui, Atlante, e neste
pequeno período de 2.000 anos, após o colapso Atlante, nós vamos chamar de Era da Luz Atlante. Ok? Tá? Então, na Era da Luz Atlante, teve coisas que vocês não imaginam. Tá, ok? Muito bem. Aí chego nesse ponto, eu quero que vocês entendam que praticamente quase nenhuma alma que viveu nesse período aqui, eles vão ficar milhares de anos esperando para vir encarnar nesse período aqui. Não, as pessoas vão ser transmigradas da Terra. Né? E por isso que eu não consigo entender, eu não consigo acreditar nas teorias sobre os ascensionados, que as pessoas colocam aí. Né? Que Saint Germain foi sacerdote na Atlântida, outro falando... Aí eu faço minha crítica. Porra, o cara foi sacerdote na Atlântida, foi 10.000 anos, não saiu essa merda ainda, pô. Você está entendendo? São coisas muito interessantes, que o Projeto Terra não é um projeto para o cara ficar 20.000 anos aqui. Certo? Vocês vão ver que o máximo que as pessoas vêm para cá é ficar 10 encarnação, 5 encarnação. Ninguém fica 50.000 anos preso a uma superfície terrestre, a um programa de encarnações. Tá? Então eu não consigo entender mestres ascensos, né? Pode até ter mestres ascensos começando no Egito, para cá, e daqui para frente. Aí é outra história. Outra história. Bom, então... Então nós vamos esquecer, porque a aula nossa nesse não é Atlântida. O nosso projeto Terra, repeteco da Era do Karma, começa aqui, neste período, um pouco anterior a esse período. Tá? Então, nesse período que é 8.000 anos antes de Cristo. Ok? Então, se nós fizermos um estudo, né, antropológico e tudo mais, né, você vai perceber que os historiadores dizem que nesta época aqui, existia no planeta Terra apenas, presta atenção, apenas 4 milhões de habitantes. Tá? Essas almas, elas foram todas trazidas de fora. Porque todos os espíritos que estavam na Era da Luz, encarnados aqui na Era da Luz Atlante, são seres que ascensionaram, foram embora. Então, eu quero que vocês, na Era da Luz não existia espírito kármico. Não misturava. Ok? Então é muito importante vocês entenderem isso. Tá? Então, todo mundo que viveu essa experiência passada, elas ou foi transmigrado, não, para outros orbes na galáxia. Se os descendentes atlantes, após a destruição de Atlântida, a Guerra Atlântida, e Atlântida vai entrar na Era da Luz, os espíritos kármicos não podem permanecer aqui. Então eles vão ser transmigrados para outros projetos da galáxia. Então praticamente só tinha seres de luz na Era da Luz. Okay? Quando a Era da Luz termina e todos os espíritos, todos os seres que estão encarnados vão embora da Terra, porque o projeto acabou, a Terra fica praticamente vazia. Sem ninguém, não tem ser humano aqui. Aí você precisa preparar o planeta para a chegada de almas primitivas e densas. Tá? Você não pode dar tecnologia, você não pode dar ciência para ela, você não pode dar nada, ela é alma primitiva, baseada na lei rígida do karma. Então o que vai acontecer? Todas as cidades avançadas, Atlântidas, vão ter que ser destruídas. Elas vão ter que ser eliminadas. Não pode deixar nenhuma tecnologia. Porque esses espíritos aqui vão ser espíritos na Era da Caverna, na Idade da Pedra. Esses caras aqui não vão conhecer nem o fogo direito. Olha que loucura. Uma civilização que saiu de viajar com nave, destruir, né? Andar em coetém disco voador, aí a próxima geração que começa novamente, os caras viviam nas cavernas. Não sabiam ler nem escrever e nem tinham língua, eles não tinham língua para se comunicar. Se comunicavam por gesto. Vai pegar minha comida. Aquele cachorro. Eu estou falando sério, eles não sabiam falar. Você está entendendo? Tem um filme muito interessante aí chamado Há 10.000 anos, já viu? Então,
É esse. Os caras não falam, tudo uma tribo primitiva do cacete, não sabe nem o fogo. Tem uns que não conhecem nem o fogo. Né? Muito bem. Então, veja bem, 4 milhões de habitantes na Terra. Você tem que entender, para você ser um cara que esteja reencarnando, a primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça é que tem que ter vaga. Se não tiver corpo aqui, como é que você vai entrar? Como é que você vai encarnar? Entendeu? Né? Quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Essas almas aqui são trazidas de fora. O corpo também. Tá? O corpo não pode ser o mesmo corpo Atlante. Porque o corpo Atlante é um corpo avançado. É uma raça avançada. Então, eles pegam, né, corpos adaptáveis a esses espíritos mais densos, eles preparam. Né? Às vezes traz uma leva até pronta de outro planeta para cá, já adulto, já solta aqui. Como eles são meio animalzão, eles não sentem muito, eles vão se adaptar. Eles pensam só que mudou de floresta. Você tira o cara de um planeta e traz para cá, ele não nota muita diferença. É a mesma coisa, você pega um leão que está numa floresta, põe no outro canto da floresta, para ele só vai reconhecer de novo, né? Reconquistar, marcar território e tal, mas para ele é normal. Né? Como a gente reloca animal, ele nem percebe que mudou de planeta. Tem nem noção. Tem noção de nada. Bom, então, eu quero que vocês entendam aqui. Então, o tempo vai passando, prestem atenção. Olha, o tempo vai passando, e quando chega nesse período aqui, é que vai ocorrer o início do que a gente chama de civilização. Então, nesse período aqui, nós vamos ter 3 povos importantes dominando o mundo. Nós vamos ter, na Mesopotâmia, nós vamos ter, né, os sumérios. Certo? Os sumérios vão evoluir meio próximo dos babilônios. É tudo junto ali. Eles estão muito próximos. Eles vão guerrear entre eles, Sumério e Babilônia, um gosta do outro, não é encrenca do cacete. Né? Vamos ter o começo da civilização chinesa também. Né? A chinesa começa a ter um auge de civilização também. Né? É nesse período aqui que a gente vai ter o Furri, fazer o começo do I Ching, do taoísmo. Né? Os símbolos taoístas. Não sabia escrever, o chinês não sabia escrever ainda. Era o início do pensamento chinês. Nós vamos ter o início da civilização da Índia. E nós vamos ter o início da civilização egípcia. Ok? Uhum. Você sabe quantas pessoas têm encarnado nessa época aqui na Terra? Para fazer tudo isso? É? Nem pensa em gente no Brasil. Aqui não tinha ninguém. Nas Américas. Praticamente não tinha ninguém aqui. E se tivesse, não tem história para contar. Bom, aqui, se você fizer as contas, devia ter, no máximo, uns 50 milhões de habitantes na Terra. 50 milhões. Não tem nada, não tem ninguém aqui. Você tem que entender que demorou 5.000 anos. Olha que 5.000 anos é o que nos separa hoje desse período aqui. Então, são 5.000 anos para sair da Idade da Pedra e começar a querer fazer civilização. Você está entendendo? Olha quanto tempo o homem ralou na merda, vamos a gente assim dizer. Né? Comeu pão com o diabo amassou. Aqui os caras, muita gente vivia em caverna. Quando começou a melhorar a coisa, de ser espíritos mais inteligentes, começou a formar cidades, desenvolver a língua, desenvolver a escrita. O primeiro relato de um povo nesse período que fez a primeira escrita no planeta foi os sumérios. Com a chamada escrita cuneiforme, aquela de cunhinha assim, que chama cuneiforme. Porque eles pegavam uma cunha, pegavam argila de barro e faziam marquinhas assim e ia fazendo símbolos. Entendeu? Ou não? Passa-se 3.000 anos, toda aquela história dos egípcios, faraó, né? Do Moisés, aquele povo todo lá, né?
Com aquela sainha lá, né? Toda fresca. Né? Chega aqui no período de Jesus, o planeta tinha só 170 milhões de habitantes. O planeta inteiro, na Terra inteira. Vocês têm que entender que todo o aumento tem que chegar gente de fora. Certo? Todos os espíritos, todos, ninguém faz espiritinho aqui transando. Quando você transa, você gera corpo. Corpo é vaga para espíritos que vêm de outros orbes entrar nesse corpo e viver uma experiência aqui. Tá ok? Então, todo mundo quando chega precisa ter vaga. O planeta tem que ter um ciclo reprodutivo para abrir vaga. E nessa época, quase não tinha vaga. Tinha pouca vaga. Ou seja, ou ninguém queria vir para essa merda aqui. Não tinha shopping center. Certo? Não tinha sábado, domingo, segunda e terça. Não tinha feriado. Né? É só ralação. Se você vê as guerras antigas, é um cacete, né? Se você vê o Império Romano, quando é que começa o Império Romano? Vocês se lembram? Quem foi o fundador do Império Romano? Foi dois brothers lá, né? Rômulo e Remo. Olha lá, a menina está avançada aí na história, olha só. Né? Rômulo e Remo. Sertaneja, dupla sertaneja. Fundou Roma. Certo? E Roma era permitido, depois foi evoluindo, na época de Cristo, ele já tinha conquistado grande parte do planeta, o Império Romano. Hã? Não. Hã? Vê aí, data do Remo, fundação de Roma. Para nós não falar bobagem, que falar a data certa para as pessoas aqui. Temos nossa consultoria Google. Aqui, né? A gente não é obrigado a guardar direitinho suas dados. A gente sabe que foi o Remo e o Rômulo. Isso, é isso aí mesmo. Uns 700 anos antes de Cristo. Né? Século 6 AC. Vamos ver quando que é o fim do Império Romano. Quando que termina o Império Romano? Não, de jeito nenhum. O Império Romano, ele vai durar pra caramba. Ele vai durar o último imperador romano. Hã? O quê? É. Hã? Isso. Uhum. Sim, Roma é uma coisa. Agora, isso. Mas eu quero que vocês entendam que o Império. Mas quem foi o último imperador romano? Vamos ver se vocês sabem. Eles não moravam em Roma. E esse último imperador romano, ele vai ser invadido pelos otomanos, né, pelo grande general que tinha 22 anos de idade lá, o Mohammed lá, terceiro, não sei que é o segundo ou terceiro lá, estrategista militar, que ele vai derrubar Cartago, né? Que o imperador não estava mais em Roma, o último império romano é no... Flávio Rômulo Augusto, que é o que ele morava onde? Fala assim, porque é o seguinte, ó, vocês conhecem a história da último rei de Roma, o último, né, imperador? Já tinha os papas em Roma, tudo, tal, tinha igreja, 1200 e pouco, se eu não me engano, tá? Que o Império Romano, ele não estava mais em Roma, ele estava no último, como é que fala? Eu esqueço, o último refúgio
né, que é do Oriente, que é a capital lá do... Oh, meu Deus do céu! É Cartago, né? Que virou Turquia, que virou Constantino, imperador Constantino, de Constantinopla, olha só, pronto, agora mudou tudo. Então, Constantinopla, quando caiu Constantinopla foi o último refúgio romano, né? E era no Oriente, sabe? Depois, aí acabou o Império Romano mesmo, que daí, ou seja, o domínio romano acabou, né? Você está entendendo? Por isso que fala, vê quem que é Constantino, vê a época do Constantino. Isso. Então, vê o fim com a invasão invasão do Mohammed. Mohammed que já era muçulmano, né? O movimento muçulmano começa em 500 e pouco depois de Cristo. Antes não tinha muçulmano, não tinha islão. Entendeu? Que o Maomé recebe as tábuas da lei em 500 e pouco depois de Cristo, né? E o sultão, esse sultão Mohammed, que vai invadir. Nunca ninguém conseguiu invadir Constantinopla, que era um forte assim, a cidade fortificada de um jeito que nunca na história. Muitos reis tentou invadir Constantinopla e não conseguia, tá? Entendeu? A Netflix, vocês podem assistir, tem 5 capítulos sobre a queda de Constantinopla. Vocês vão ver como é que Constantinopla caiu, é muito inteligente. Isso. Sultão Mohammed II, né? Ele tinha 23 anos, 21 anos. Você precisa ver a inteligência estratégica desse cara para invadir. Ninguém nunca invadiu. E o sonho do pai dele, dos negros, era tomar Constantinopla. Tem na Netflix. Eu acho que chama A Queda de Constantinopla. Um negócio assim. Vocês têm que assistir, porque isso faz parte da história, cara. Né? Os caras tinham canhão naquela época já, para derrubar o muro. Entendeu? Tinha um puta de um canhão que o cara fez lá, o canhão explodiu na cara de todo mundo, quase matou Mohamed II. Que ele estava forçando demais o canhão, sabe? Sabe, forçando demais? A resistência estava muito aquecida, chegou uma hora e explodiu um canhão na cara dele. Acho que chama Ascensão do Império Otomano. Pode assistir, que é muito bom. Quem não assistiu pode assistir, vai conhecer a história mesmo. Bom, então, olha que interessante. Jesus chega aqui, certo? Eu quero que vocês entendam que nessa época não havia livro, não havia escrito, tudo livro, nada. Jesus fez um discurso numa parte do mundo que era, vamos supor, Galileia, Jerusalém e tal. Mas Jerusalém é a mesma coisa que São Tomé das Letras aqui para o Brasil, para o mundo. Pô, né? Não existe. Você está entendendo? O centro do mundo era Roma, é a Europa, certo? É Nova York, é a mesma coisa você lançar uma coisa em Limeira e lançar uma coisa em Nova York, pô. Diferente, não é diferente? Londres, Paris, né? Você lança em Limeira, quem é que vai saber que foi lançar essa bosta? Então a nave, ela não tem que descer em Limeira, se descer em Limeira não adianta nada, ninguém vê essa bosta. Né? Tem que descer lá em Nova York, Londres, Paris, né? Entendeu? Estou brincando, hoje tem comunicação, mas antigamente não tinha. Eu quero saber quanto que os indianos iam saber de Jesus. Não ia. Porque não era importante, no cidadezinho do fim do mundo lá, o cara pregava para meia dúzia. Você está entendendo? Eu não tinha programa no Jornal Nacional, não dava notícia. Né? Então, olha só que interessante. Vamos estudar, porque cada vez que a população aumenta, são as almas que estão chegando de fora. Nunca se esqueçam disso. As almas estão vindo, elas param no plano astral e esperam a vaga para descer. Alright? Então, no ano 1000, no ano 1000 nós tínhamos em torno de 400 milhões. No meio da Idade Média. É pouco. Olha quanto tempo, de 8.000 até aqui, são 9.000 anos para a Terra chegar a 400 milhões de pessoas. No mundo inteiro, hein?
vocês têm que entender que o Império Chinês, o primeiro imperador chinês, vai começar aqui, ó, bem pertinho do zero, aqui, antes de Cristo. O imperador amarelo, o antigo que fez os terracota lá, sabe? É o primeiro imperador da China. A China existia muito antes, em feudos, isolados, reinos. O primeiro cara que unifica a China, que constrói um império, que domina toda a região, todos os outros reinos, vocês têm que entender a diferença entre imperador e rei. Existe uma diferença muito grande de rei e imperador. O imperador é um mega, o rei é um bostinha, né? Não, o Kublai Khan é 1200. O Kublai Khan já vai invadir a China nesse período aqui. Ou seja, o Império Mongol, ele vai começar a evoluir por volta de 1100, 1200, 1300, 1400. Ele fica esse período que ele toma o mundo inteiro. É o maior império do planeta. Império Mongol. Bom, quando nós chegamos aqui em 1900, presta atenção, nós vamos ter, né, para ser preciso, 1,2 bi. Certo? Então aqui, nesse período, nós temos 1,2 bi. Agora vocês vão ver se não tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Alguma coisa errada. Demorou quantos anos para a população da Terra chegar a 1 bi praticamente? Quantos? De 8.000, antigamente, até 1900. São 9.900 anos para a Terra atingir 1 bilhão de habitantes. Então aqui as pessoas vinham devagarzinho, chegavam lá, assistiam aquele filme da Terra e falavam, não vou. Ou aquela bosta lá, primitiva do cacete. Né? Mas agora vai acontecer um fenômeno muito estranho. Você tem que pensar esotericamente, espiritualmente. Todo aumento populacional é chegada de almas na Terra. Então, agora nós vamos fazer nós vamos apagar isso aqui, nós vamos mudar a escala, só para a gente estudar melhor, tá? Eu vou montar um seminário para vocês também, na Maratona Ufológica, chamado Desvendando os Mistérios das Grandes Construções Antigas. Que no History ninguém desvenda. Ninguém sabe o que é, fica aquela tudo perdido. Então presta atenção aqui. Ó. Hoje, eu vou colocar aqui 2000. E aqui, 1900. Aqui no meio, 1950. Ok? E vamos colocar uma data muito interessante aqui nesse nosso negócio, que é 1969. E vamos colocar uma outra data muito importante no nosso calendário aqui, que é 1947. Tá? Nós vamos ter, né, aqui começa, os grandes cientistas modernos começam a se manifestar com teorias. Né? O início da física quântica é aqui, Albert Einstein vai fazer toda a revolução científica nesse trecho aqui. Né? Então, nós vamos ter, né, de 1914, né, até 1918, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, 1980. 1918, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial. E vamos ter a pandemia também de um coronavírus, Covid. É um Covid, né? Tem que ser 1917, né? Porque é a data, né? O Covid-19 é 1919, né? Não, 2019. Por isso que chamaram de Covid-19, porque ele apareceu em 2019. Bom, ele apareceu em 2019, cara. Não é bem interessante que acabou a data limite? Acabou a data limite. Bom, aí tem um light período de paz, aí em 1939
Nós temos o início da Segunda Guerra Mundial, que vai terminar em 1945. Ok? Então, não vai existir período mais conturbado da história do que esse. Imagine você encarnando em 1900. Você ia estar fudido. Encarna em 1900 na Europa, você vai ver o que vai acontecer. Pode encarnar em Paris, né? Você vai estar fudido. Você ia pegar 2 guerras pela cabeça, certo? Peste e chifre. E chifre, que eles falam sexto do lamante. Né? Bom. Entendeu? Então, presta atenção. Eu quero que vocês entendam. Mesmo assim, em 1950, nós chegamos a ter 2,5 bi. Cara, aqui tinha quanto mesmo? 1,2 bi. Vocês estão percebendo uma coisa muito interessante aqui? Quanto chegou? Mesmo com guerra, morrendo gente pra cacete, quanta gente chegou a mais? A mais. Então, nesse período aqui, raciocinem com o titio Lalá, mesmo morrendo gente pra cacete, chegou novo que não estava encarnado antes. Quem estava encarnado antes é essa turma aqui. Podia reencarnar. Mas chegou pela primeira vez na Terra, nesse período chegou 1,3 bilhões de almas. Entendeu? Você entendeu? Quanto tempo demorou? 50? Quanto tempo demorou para a Terra chegar em 1 bi? 9 mil, 10 mil anos, vai. Em 10 mil anos, a Terra demorou para sair do comecinho lá e atingir 1 bilhão de habitantes. Em 50 anos apenas, chegou 1 bilhão. Tem alguma coisa errada nessa história, ou mal contada. E a coisa vai piorar. Certo? Muito bem. Quando nós chegamos aqui em 1969, como pisa na Lua, sabe quanto tem? 3,5 bi. Puta que pariu. Agora a gente pode falar puta que pariu à vontade. De 2,5, ou seja, aqui chegou mais 1 bi. Em quanto tempo? Cara, não chegou. Eu cheguei também. Falei assim, tô chegando aí, vou naquele planeta Terra lá, que tem o povo lá, tudo na merda, vamos consertar aquele negócio lá. Vamos arrumar aquele mundo. Né? Vamos, né? Vamos zoar aquele povo. Né? Vocês estão me entendendo? Como que vocês me explicam que agora em 19 anos chegou tudo o que não chegou em 10 mil anos? Alguém falou assim, turma, abriu a vaga lá e desce todo mundo aquela porra lá. As mulheradas, abre as pernas aí. Foi ordem geral. Né? Dei a vontade. É encosto, né? É encosto de pomba gira. Ok? Vocês estão entendendo o que o tio Lala está falando, né? Então aqui é o início da data limite. Então, no início da data limite, até 50 anos de moratória, foram 50 anos, certo? Que foi 2019. Muito bem. Nesse período aqui, hoje a Terra, você pode chutar, ela já está chegando a 8 bi. Ou seja, daqui até aqui, chegaram 4 bilhões de almas em 50 anos. A mais. Alright? Alright. Mas o censo lá atrás, estou falando agora. 2018 teve censo? Mas nós estamos em 2022 bilhões de anos, nasceu gente pra cacete essa porra.
2 anos. 7 bilhões e 700, a previsão, né? Então tá quase aqui, ó, 8 bi. Faltando um pouquinho só, né? Tem a Bahia novo na Bahia. Quem vai contagiar na Bahia? Lá nasce gente que nem dá conta. Toda hora nasce gente na Bahia, ninguém conta. Vai contar baiano, deixa aí. Vai enchendo balaio, né? Tem coco para todo mundo, né? Deixa aí. Né? Cara, é muita loucura isso que nós estamos conversando, porque de 1900, em 100 anos, faça as contas quantos espíritos chegaram nesse período. Não, 7 bilhões. Então, a média foi, nesse período, chegou 7 bilhões. Eu pergunto, ninguém queria vir naquela época antiga lá. Todo mundo resolveu vir nos últimos 100 anos. E presta atenção, só eu estou falando isso. Eu não acredito que os esotéricos não pensam, que os espíritas não pensam. Eu fui num congresso espírita no Rio de Janeiro, os caras ficaram loucos quando eu falei isso. Falaram, mas como? De onde você tirou isso? Eu falei, não precisa tirar isso, é só raciocinar, É só fazer conta, matemática. Certo? Ninguém fabrica espírito aqui do lado. O espírito tem que vir de fora. E tudo que vem de fora é. E outra, está na primeira a encarnar? Então, vocês têm que entender que 7 bilhões de almas estão na primeira encarnação. Que em 100 anos ninguém consegue dar 2. Então, todos os descendentes que foram chegando, você pode falar em reencarnação, esse povo aqui que estava aqui atrás, que veio reencarnando. Então, você pode pegar um cara que chegou pela primeira vez há 500 anos atrás, esse tem umas 3, 4 encarnações. Bom, nós podemos tirar um cálculo de quantas encarnações o indivíduo pode... Eu cheguei num lugar, palestra centro espírita, eu fiz a seguinte pergunta para o povo. Pessoal, quantas encarnações vocês acham que tiveram na Terra? Vocês acreditam que um cara lá, o primeiro, falou que tinha... tem mais 10 mil reencarnação. Eu falei, prima, de onde você tirou esse número? Outro falou... eu acredito que eu tenho umas 500, viu, Laércio? Eu falei, e eu como bom russo, né? O meu russo é excelente. Puta que parovski. Eu falava. Né? É Kianov. Prestem atenção. Parece que só o Laércio descobriu isso. No meio espiritual, no meio esotérico. Só o Laércio descobriu isso. Né? Cara, as pessoas ficavam, né? Eu tive 50, então. Eu tive 30. Eu falei, puta que pariu. As pessoas não raciocinam, cara. Vão na igreja, vão no centro espírita, vão no terreiro de Umbanda, né? Vão lá na menininha do Cantuá. Certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nós pegamos um livro espírita do Chico Xavier, né, clássico, para fazer um cálculo de média, quanto tempo uma encarnação, um espírito demora para viver essa encarnação. Então, o guia de Chico Xavier, né, o famoso guia dele, Emmanuel, então ele conta, no primeiro livro dele, ele escreve um livro chamado Há 2000 anos, que ele vai contar que ele era um senador romano na época de Jesus. Bom, ele vai contar que ele morre. Puta merda. Vem cá. Pega essa gatinha. Ju, vem cá. É briga de gato aqui, gente. Põe ela pela janela para fora. Ó. Encrenca. Precisa separar gato de vez em quando aqui. Eles são ciumentos, né, filho? Vem cá com o papai. Sobe aqui. Isso é normal aqui, viu? Tem uns arranca-raios que você precisa separar os gatinhos. Tem 20 gatos, uma hora que um invoca com o outro. Né? Onde eu estava mesmo? Então, o Emmanuel, né? E ele conta que ele viveu uns 50 anos de idade. Ele viveu um tempo e morre. Ele morre em Roma. Ele morre e fica 50 anos no astral.
Ó, 50 anos nas cidades astrais, entre a próxima encarnação. Aí ele escreve um livro exatamente com esse título, 50 anos depois. Nesse livro, quem não leu, leia, você vai ver que ele vai contar que ele ficou 50 anos no plano astral para reencarnar. Então vamos fazer a conta. Se o indivíduo, ele nasce, vive uns 50 anos, depois passa mais 50 anos no astral, para voltar a reencarnar de novo, então isso dá um período de 100 anos. A média, porque hoje tem gente que vive 70, 90 anos, morre com 80 anos, né? Eu estou fora. Já falei que depois dos 80 eu quero aquele corpão de ET lá. Quero trocar. Né? Para vir aqui azucrinar as mulheres. Né? Né? Chega de corpo kármico, né? Corpo feio, envelhecido. Né? Deixa. Aí agora ele está protegido, querido. Bom, então, eu quero que vocês raciocinem comigo. Em 1000 anos, se fosse nessa média, quantas encarnações você poderia dar em 1000 anos? 10. Ninguém raciocina assim, por isso que os caras não sabem fazer conta, cara. Os caras falam, pô, se você viveu 50 encarnação, para você viver 50 encarnação, logo você teve que nascer há 5.000. Então, se você nasceu aqui pela primeira vez 3.000 anos antes de Cristo, se você foi um daqueles primeiros que chegou no Império Romano, Egito, né? Foi as primeiras piranhas do Egito, né? Você está entendendo? Onde os homens eram machos, né? Muito machos. Você entende que os homens eram machos naquela época, né? Ai. As histórias que contam, né? Então, raciocinem comigo. É muito raro, não tinha vaga para o cara ficar dando. As pessoas que vão chegando, né? Elas têm que ter espaço. Né? Então, em 400 anos, se você chegou em 1400, 1500, pela primeira vez, você tem 5 encarnações no máximo. E agora vamos pensar. A maioria daqui para aqui, que chegou em 1900, tem 100 anos só. Então eles não podem dar mais que uma, não tem como dar. Mesmo que você não encarnou aqui. Você não encarna aqui, morre na Primeira Guerra Mundial, morre na Segunda. Mas vai morrer com 17 anos, né? Vai morrer aqui com 15 anos de idade. Né? Você está entendendo? Aí você dá um tempo para ele, quando chegar em 60, você encarna ele de novo. Aí dá. Mas é o cara que está vindo lá de trás. Entendeu? Então, o que vocês podem chegar à conclusão? Vocês vão chegar à conclusão que 7 bilhões de almas que estão hoje encarnadas na Terra estão na primeira encarnação nesse planeta. Logo, é praticamente quase que todo mundo. Se você pegar uma turma aí que tem 1000 pessoas, dessas 1000 pessoas, qual que é a proporção matemática aí? É cerca de 87, quase 90% daquelas pessoas estão na primeira encarnação. Então a chance de você estar na primeira encarnação na Terra é de 90%. Muito mais que você jogar em loteria aí. Então, a maior parte... Por isso que muita gente não se identifica com a Terra. Né? Não gosta do mundo, não sei o que estou fazendo aqui, se sente estranho, tal, quer ir embora, tem saudades de estar em outro lugar. Tá? Porque é a primeira vez que ele está se misturando com este mundo aqui. Né? Você está me entendendo? Então, parece que só eu descobri isso, né? É incrível como as pessoas não fazem cálculo matemático, elas não pensam, não raciocinam. O esotérico parece que não raciocina. Agora vamos lá. Todas as almas, presta atenção, isso que é muito importante vocês entenderem. Todas as almas chegou aqui pela primeira vez na sua primeira encarnação. Ok? Eu pergunto, que rosto que ela tinha? Ou antes da primeira encarnação? Porque depois ela vai encarnando, ela vai assumindo os corpos dentro da Terra, que os formatos, né, né? Você está me entendendo? Se é homem ou mulher, né, aquela coisa toda, né? Vai seguindo esse processo. Então, 7 bilhões de habitantes,
estão na primeira encarnação na Terra. Então essas almas, elas não têm nada a ver com Jesus há 2000 anos atrás. Não tem nada a ver com Buda há 2000 anos atrás. Sabe, não tem essa relação direta. Eles podem até chegar aqui, ver o Evangelho, assistir um filme, achar legal pra caramba, mas ele não está inserido no contexto de algo que aconteceu 2000 anos atrás. Ele está chegando agora aqui. Né? E todas as almas são extraterrestres. Todas chegaram pela primeira vez na sua primeira encarnação. Então, veja bem, se 7 bilhões chegaram nesse último século e 4 chegou nos últimos 50 anos, sofremos ou não sofremos uma verdadeira invasão extraterrestre? E vocês estão esperando invasão extraterrestre em disco voador? Puta que pariu, vocês estão enganados. Tem muitas formas de só fazer uma invasão aqui na Terra. A invasão mais inteligente é reencarnar aqui. Né? ET tudo andando por aqui. Vai invadir até para quê? Por isso que é utópico, você precisa ficar pensando que raça avançada vem aqui invadir a Terra. Não vai, as pessoas não pensam, as pessoas não raciocinam. Tem que raciocinar de forma esotérica. Tem que raciocinar de forma verdadeiramente espiritual. Você tem que pensar que todos nós somos espíritos que nascemos e vamos morrer. Este corpo é apenas um veículo biológico. Ok? Isso é muito importante. Vamos responder pergunta, Ju? Manda aí as perguntas no... se uma alma vive muitas vidas em um planeta e depois é transmigrado para outro planeta, ela pode armazenar no seu íntimo um sentimento? Pode? Pode sim. Porque sempre nós sofremos influências de vidas passadas. Sofremos. Certo? Quer seja que a vida... O que a gente aprendeu e evoluiu em outra vida? Que sentimentos a gente carregou de outra vida? Isso está incorporado no nosso ser, na nossa alma. A gente pode não se lembrar diretamente, mas as emoções e os sentimentos fazem parte, porque é o aprendizado. Né? Vamos supor que eu sofri muito, passei muita fome, morri de uma forma muito dolorosa. Isso influencia demais a personalidade do cara hoje. Você está me entendendo? Não tem mais pergunta, Ju? Ô, louco. Ô, Ju, parece que caiu todo mundo. Ah, tá. Então tá bom. Rapaz. Por isso que às vezes o pessoal não faz perguntas, né? Que estava lá em cima, viewer 0, lá nesse... não sei. Pessoal, tá todo mundo aí? Manda uma mensagem pra gente, para saber se vocês estão aí, se não caíram. O programa fica mostrando que caiu, que vocês não estão me ouvindo. Né? Porque tem muito pouca pergunta. Eu não sei se as pessoas realmente estão assistindo. Né? Hã? Outra pergunta. Mestre, como eram nossas formas em outro planeta? Aí é que está. Né? Aí é que está. Aí a gente vai ter que entrar no seu acástico. Pegar sua ficha. Né? Pegar sua ficha para saber qual é o planeta que você veio, de qual raça extraterrestre você fazia parte, né? Para saber qual é a forma estrutural do teu espírito, né? Do teu corpo espiritual, quando chegou agora na Terra aqui. Você está entendendo? Isso tem que ser feito uma pesquisa, isso não é fácil de acessar. O Plano Astral não permite. Né? Ele não permite que a gente acesse esse tipo de informação. Né? Mas as pessoas, eu fiz umas palestras dessas no centro e as pessoas ficaram chocadíssimas. Muito, mas como? Eu, né? Estou na primeira encarnação, as pessoas entram em colapso existencial. Elas não sabem trabalhar com essa ideia. Porque o Espiritismo, eles nunca pensou em galáxias, planetas, tal. É uma construção, plano espiritual Terra e a Terra. Plano espiritual Terra e a Terra, você está entendendo? Ninguém evoluiu esse pensamento. Nós precisamos evoluir esse pensamento, fazemos um upgrade em tudo isso. Né? Como é esses planetas? Se parece com os nossos? Pode não se parecer com os nossos. Tá? Porque veja bem, o planeta,
ele tem que abrigar um corpo biológico adaptado ao sistema, certo? Pode ser um planeta muito diferente, sabe? E pode ser corpos biológicos diferentes, né? Por exemplo, pode ter pessoas encarnadas entre nós, e tem, que moravam embaixo d'água no planeta. Eram seres aquáticos em outros mundos. E aí, qual é a forma física que ele tinha? De um peixe. Vocês estão me entendendo? Isso tem, de monte. Você está entendendo? Então tem muitos seres que habitavam condições muito diferentes das nossas e hoje estão misturados em corpos biológicos que a gente chama de humanos. Né? Mas vai saber as coisas. Por exemplo, você pega um planeta, se o cara ele podia estar debaixo d'água, mas na atmosfera não tinha vida. O planeta tinha uma atmosfera muito densa e só vivia embaixo d'água. Certo? Tem, por que não? Não, o corpo físico, eram peixes densos, tipo golfinho, tipo, né? Um peixe mais inteligentinho, tal. Entendeu? Tem. Sabe? Quais as vantagens de o espírito encarnar no período pré-histórico? Porque esses espíritos escolheram encarnar naquela época. Porque é legal pra caramba, né? Eu gosto de encarnar nessas épocas. Por quê? É um puta desafio para o ser humano, a sobrevivência. Uma vez, eu fiz vários cursos. Eu fiz curso de sobrevivência na selva. Você faz a parte teórica, aprende tudo, depois você vai na prática. Você vai com um instrutor muito bom, e esses instrutores geralmente eram capitão do exército, eram os caras que manjavam de floresta, né, guerreiro de floresta. Então, você ficava uma semana, você só podia sobreviver com o que tinha na floresta, não podia levar nada. Nenhuma faca você levava. Então a gente aprendia a viver. Lembra que você tem uns vídeos muito legais que os caras que só com bambu e pedra ele faz casa, faz cabana, tem piscina. Você já viu os tailandeses que os caras fazem isso? Tudo dá para fazer, floresta tem tudo. Ó, sem serrote, sem nada, o cara improvisa coisa para cortar, faz machadinha de pedra, corta, você não viu? E o cara viver na idade da pedra, é só usar a inteligência. Isso é bom, porque força o indivíduo a crescer, força ele a evoluir. Ele tem que se virar para sobreviver. Entendeu? Então é uma luta pela sobrevivência. É um guerreiro da sobrevivência. Então são períodos que você evolui muito. Por quê? Cara, o cara chega aqui jogando e o V, não faz bosta nenhuma, não aprende merda nenhuma num período desse nosso aqui. Pô, tem tanta comida na cama, empregada, para dar comidinha na boca dele, desde que nasce. Ah, merda. É tudo habitante Nutella. Não é raiz, querido. Tem encarnação Nutella e encarnação raiz, né? Só vai em shopping, com as meninas de shopping, aquela coisa toda. Professor, após o despertar dessas pessoas aqui enganadas, entendendo ser ETs, haverá uma grande mudança de paradigma. Como será? Eu também estou esperando. Vai ser uma meleca total. Né? Os crentes vão pular no abismo. Certo? Né? O Papa vai se descabelar. Não vai porque já não tem cabelo, né? Vai ficar louco. Vai sair nu na praça de Vaticano gritando, lá. Por que tantas almas quiserem vir na Terra? Eu que estou fazendo essa pergunta para vocês. O que tem de bom aqui que nesses últimos 50 anos 4 bilhões quis vir para cá? Antes ninguém queria vir. Né? Antes ninguém queria vir. Tá? Né? Antes ninguém queria vir para a Terra. Chocolate. Você sabe que chocolate é uma bebida? Que bebida que é? Quem que inventou o chocolate? Os maias. Os maias são muito anteriores aos astecas, bem. Os astecas veio depois que os maias morreram, desistiram, cansaram. Entendeu? Os astecas é uma população nova no México. Tem os Tolteca, tem Tolteca, tem todas essas Mesoamérica aí. Tem os Incas no Peru, na região do Peru a gente chama de povo Inca. Tá? Você está entendendo? Né? E cada região, as Américas, mas o período da civilização americana aqui, né, ela começa um pouquinho antes de Cristo. Tá? Uns 200, 300 anos antes de Cristo, é que a civilização maia começa a crescer.
ela tem um auge civilizatório em 900 depois de Cristo. Em 1200 depois de Cristo ela desapareceu toda. Ela entra em decadência total. E com todas as construções, com tudo. Aí que começa a surgir os astecas. Os astecas são outros povos que vêm de uma outra região e começa a popular o ambiente. Então fica uma cultura meio misturada, né? Então por isso que fala Maia Azteca, porque eles vão aprender uma língua muito semelhante, os astecas, vão aprender a mesma escrita dos maias antigos, mas os maias já estão morrendo, já está desaparecendo. Aí vem todo o Império Azteca, tal, até o Montezuma, destrói todo mundo. Acaba com a civilização azteca. Né? Bom, professor, a apometria alivia traumas de vidas passadas? Olha, cara, eu acho que toda forma de tratamento espiritual, seja ele qual for, se tiver boas intenções e bons médiuns, não é nem o método. O médium tem que ser bom. Se o médium for bom e estiver realmente canalizando instruções de espíritos superiores, pode ser até de Umbanda, Candomblé. Mas tem que ser um médium bom, que realmente está canalizando espíritos avançados. Certo? Agora, se você tem um médium ruim, nem tem médium, você monta os espíritos, os médios são meio ruins, como é que eles vão canalizar coisas interessantes? Eles não vão canalizar coisas interessantes. Fica naquela meia coisa duvidosa, dúbia. Né? Todo sucesso o médium tem que ser muito bom, ele tem que ser excelente, para canalizar 100% as entidades espirituais. Tá bom? Aí, realmente, ele dá nó em pingo d'água. Né? Ele convence qualquer materialista, né, de que existe uma vida espiritual, de que existe vida após a morte. Se o plano espiritual quiser, ele convence qualquer um. Uma alma pode realizar toda a sua jornada até a ascensão em um ecossistema aquático? Pode, por que não? Pode, né? Pode. Né? Tem a lenda das sereias, né? A lenda das ondinas, tal, são espíritos aquáticos. A própria Iemanjá é um espírito aquático. Né? Você está entendendo? Então, os africanos, eles tinham uma tradição, principalmente os povos que viviam à beira do mar, certo? Então eles tinham uma relação com o plano espiritual e tinham uma relação com o espírito Deva. O espírito das águas, os espíritos dos peixes, sabe? Entendeu? Então todos esses seres têm um padrão de inteligência associado a ele. Eles vão ter, os coordenadores do projeto Deva, dos seres aquáticos, são seres muito elevados. Então esses podem se apresentar como Iemanjá, podem se apresentar como como é que ele chama lá o do garfo lá, Tritão, tem outro lá, o Netuno, que é o rei dos mares, tal. Tudo isso são, como a gente fala, um misticismo de como, né, esses povos mais primitivos interagiam com o plano espiritual, né, misturado com o reino Deva, tudo isso. Bom, em planetas que se tem forma mais parecida de animais, eles têm tecnologias, guerras, todas as mazelas parecidas com os nossos, depende do projeto. Sabe, cada planeta tem projetos diferentes. Né? Você vê, os animais brigam pra caceta entre eles, cara. Briga por território, briga por comida, o tempo todo armando confusão, não é verdade? Você não viu o puta arranca-rabo aqui dos meus gatos aqui? Eles brigam, é a natureza deles brigarem, cara, fazer guerra. Nós também, cara, nós também adoramos fazer guerra, né? Pisou no nosso cara e estão dando porrada em todo mundo. Certo? O ser humano, né? Ele vê que a grama do outro está mais verde, ele invade. Né? Quer comer a grama do outro. É assim o nosso planeta, ok? Então, vão raciocinando nisso aqui, que amanhã a gente vai continuar o nosso bom papo em cima de tudo isso aí. Tá bom? Tem alguma dúvida mais alguém, Juliana da Silva Sauro? Não? Então, pensem. A pergunta que eu vou deixar no ar é: por que todo mundo quis vir agora? Amanhã nós vamos falar da data limite e tal, né? E nós vamos falar dessas conclave estelar. Eu quero que vocês entendam por quê. 4 bilhões em 50 anos, né?
E a Terra demorou 10 mil anos para ter 1 bilhão só. Tá. Vai lá, fia. Qual a lógica usada pelos ETs para determinar as formas do nosso corpo? Simplesmente adaptação ao ecossistema do planeta. Tá? Todo o corpo é projetado em função da gravidade do planeta, em função da atmosfera do planeta, em função de tudo que rola no planeta, como esse indivíduo vai se misturar ao ecossistema. Né? Como esse corpo vai ter que se preservar e ser funcional, certo? Por exemplo, um planeta, se ele estiver muito longe do Sol, ou mesmo, porque tem planetas que pode ser quente, mas escuro. Aí o ser tem que ter olho grande. Se ele não tiver aquele olhão grande, né? A Terra é muito luminosa. Os grayzinhos, meus amiguinhos que têm olhão grande, se ele chegar de dia, que eles têm que meter um óculos. Eles vêm com um óculos assim. Todos eles usam óculos. Um Ray-Ban, meia boca. Compra na feira, né? Compra no camelô. É. Porque para eles é muita luz. O nosso planeta é muito luminoso demais de dia. De dia é muito luminoso. Tá? Até nós não aguenta de manhã, né? Precisa botar Ray-Ban para andar aí, porque a vista dói. Ninguém olha para o sol, cara. Ninguém consegue olhar. É muito brilho para o nosso olho. Então, o globo ocular, ele tem o tamanho para reunir uma quantidade de luz suficiente para ele poder enxergar. Você vê os gatos? Os gatos enxergam à noite com tanta nitidez quando a gente enxerga de dia. A pupila dele dilata, ele fica grande, então ele consegue captar o pouco de luz que tem à noite, ele consegue andar numa boa. Né? Então é isso, os corpos são projetados de acordo com as necessidades ambientais de cada planeta, tá? Por exemplo, se tem um planeta que a gravidade é o dobro da Terra, né? É muito difícil você fazer. Vamos pensar assim, será que na época do gigantismo na Terra, a gravidade da Terra era a mesma? Porque você tem que descontar a rotação da Terra. Será que a rotação da Terra era mais rápida ou era mais lenta? Porque daí ela dá uma força centrípeta, né, que equilibra um pouco a força gravitacional. Você entendeu? Hã? Ou não? Não. Por exemplo, quando você tem um corpo girando, você tem uma força centrípeta. Certo? A força centrípeta. Né? Ela contrabalanceia. Se o planeta estiver parado, sem rodar, sem força centrípeta, sem girar, toda a força é peso atraída. Se você começar a girar esse planeta, tem uma outra força que tende a jogar o corpo para fora. Então, na somatória das duas, você tem menos peso. Tá? Você tem duas formas de calcular peso. Você tem que calcular o seu peso em função da gravidade e depois você tem que fazer uma conta, né, que muita gente esquece de fazer, isso no cursinho a gente despreza, mas não pode desprezar. É a aceleração centrípeta, que em cada paralelo da Terra, ela tem um valor, a força da aceleração centrípeta. Tá? Porque a força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. A força centrípeta é igual a massa da pessoa vezes V2 sobre R. Né? Então, se o raio muda, a força muda. Se você está lá no polo, bem no polo, não tem força centrípeta. É zero. Porque o R, né? O R, né? Não, é problema do ângulo, né? Você tem que fazer assim, o R vira zero. O R nosso é isso aqui, ó. Né? Aí você chega aqui, ó, no polo, você gira em torno de você mesmo, é o eixo de rotação, né? Então, o R é o ponto que você vai até o eixo de rotação. Nosso R é esse aqui, ó. Né? Então, aqui não tem R, né? Você está entendendo? Então, praticamente você não tem força. Mas a maior força é onde? Hã? No Equador? É. É o maior R, né? Você tem um R maior. Então, hã? Por que maior gravidade? Não. Ó, vocês não estão entendendo direito, deixa eu explicar. Ou na verdade, para ficar mais fácil para vocês,
Se o R vai embaixo, vocês fazem confusão. Tá? Ômega 2, R. O ômega da Terra é constante em qualquer ponto. Qualquer ponto da Terra, o ômega é o mesmo. Só está mudando o... Então, onde o R é maior? Então, a força centrípeta é maior no Equador. Você entendeu ou não? Hã? Se não tem rotação, não tem força centrípeta. O cara está no polo, aqui ele vira em torno dele mesmo, assim, ó. Não tem R. Então, você vai ter que fazer uma conta, que é assim, ó. Sempre você vai fazer uma conta. Você tem a força gravitacional, que é a força peso. A força gravitacional é dada por G, a massa da Terra, né? Dividida pelo raio da Terra. Não é esse raio aqui que eles estão falando aqui, não. É o raio do planeta, da circunferência do planeta. Não é os paralelos que a gente fala. O raio dos paralelos. Tá? Entendeu ou não? Então, essa força aqui, praticamente, para quem está na superfície, é igual. Em todas as partes do planeta é a mesma. Ok? Entendeu? Então, se ela é a mesma, isso nós chamamos, né, de força gravitacional. Agora, o peso de um indivíduo real, o peso real é força gravitacional, Fg, menos Fc. Esse é o que o cara vai pesar. Tá? Por isso, você tem que saber o peso de uma pessoa, né, o peso real de uma pessoa, dependendo do planeta que ele está, da velocidade que o planeta gira, tem todas essas influências. Aonde ele está no planeta. Né? Você sabe que uma pessoa pesa muito mais aonde? Não, aqui na Terra. Onde que ela pesa mais? Você vê, você só emagrece, você emagrece bastante, saindo do Equador e indo para o polo. Ó, viu? Não, na verdade, as pessoas no polo, elas pesam muito. Pesa muito. Então, toda pessoa que vai na direção do Equador, ela vai emagrecer. Ou melhor, diminuir o seu peso. Mas isso não significa que ela diminui a massa. Tecido adiposo, aquelas massas, não perde. Vocês precisam... Não sei se vocês estão entendendo essa lógica aqui. Tá? Isso é pergunta de vestiba, né? Eu falo assim, uma pessoa, ela pesa mais no polo ou no Equador? Né? Você está entendendo? Então, aí você tem que dar essa explicação. Né? Se for somente, se peso for apenas o conceito de força gravitacional, é tanto. Mas se for a força resultante que um corpo sente entre a relação do seu peso e a força centrípeta, aí ele vai ter, a relação é essa. Ok? Né? Por que vocês acham que ninguém lança foguete nos polos? Só lança foguete no Equador. Não, olha aqui. Essa é a causa. Você entendeu não, Carlão? Por quê? Quanto mais perto do Equador, menos pesado é o objeto. É mais fácil, você gasta menos combustível para mandar ele para o espaço. Se você levar ele no polo, ele fica muito pesado, filho da puta. Gasta muito combustível para você botar ele para o espaço. Você não sabia disso? Então, todos os bons matemáticos, engenheiros, devem saber disso. Por isso que todo mundo... Você vê, os franceses não lançam foguete na Europa. Onde eles vêm lançar foguete? Nas Guianas francesas. Eles lançam aqui por quê? Perto do Equador. Por que os americanos lançam foguete somente em Miami Beach? Você nunca viu lançar em Nova York, Washington, lançar foguete lá. Alright? E eu vou fazer uma segunda pergunta interessante para vocês. Very interesting. Vocês vão ter que entender para me responder agora. Eu sei que vocês não vão entender. Por que todo centro operacional de controle basicamente fica no Texas,
e os lançamentos em Cabo Canaveral, lá em Miami. De luz? Não, eles não precisam ver nada. E o que tem no deserto? No deserto não tem nada. E isso significa menos interferência do quê? O que eles usam para controlar todos os voos? Onde fica Pasadena? Pasadena fica na Califórnia, fica no deserto também. E no Texas lá, o centro de controle de Houston, Texas. Quem controlava as missões Apollo era em Houston. Né? Houston, I have a problem. Nunca ouviu falar isso? Nunca ouviu essa frase? Essa é a famosa fala do Jim Lowell, da Apollo 13. Né? Quando fudeu a Apollo 13 até o pau, ele... Houston, I have a problem. Temos um problema. Essa frase foi clássica, cara. Houston, I have a problem. Por que Houston? Houston fica no Texas. Lança lá em Cabo Canaveral. E o controle, por quê? Porque é o seguinte, todo controle operacional de um voo espacial, de uma missão, é por rádio. E você tem que ter uma região desértica onde você tem a menos interferência de rádio em volta. Tem os radiotelescópios, tudo voltado para o espaço. Entendeu? Então tem que se escolher. Por exemplo, o que é telescópio óptico? Telescópio óptico, você tem que escolher uma região onde o céu é limpinho, que não chove nunca e não tem nuvem. Por isso que foi todo mundo para Atacama, no Chile. Você vê, a rede de telescópio, o maior telescópio, estão tudo lá. Certo? Ninguém vai botar um telescópio em Nova York. Puta, chove pra caramba, você é uma merda desgraçada. Dá aquele fog em Londrina, em Londres. Botou o telescópio em Londres e não funciona. Entendeu? No Cubatão, vamos botar o telescópio no Cubatão. Tem poluição do cacete. Está entendendo? Então tudo tem um motivo do porquê você está lá em certos lugares e tal. Perfeito? Então, moçada, amanhã estamos. Isso foi só conhecimentos gerais, é só um bate-papo de física, né? Para vocês entenderem as coisas. Namastê, queridos, namastê.